Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça e da filosofia do direito, e hoje eu vou falar a respeito de uma teoria da lei natural que eu não tenho trabalhado ainda aqui no canal. Hoje eu vou falar a respeito de Jacques Maritain, os direitos humanos e a lei natural. Jacques Maritain é um filósofo tomista francês que nasceu em 1882 e faleceu em 1973. Ele foi casado com Raissa Maritain. E o Jacques Maritain ele se converteu ao catolicismo em 1906. Ele pegou toda essa questão da Primeira e da Segunda Guerra na Europa e, inclusive, de 1945 a 1948, ele foi embaixador da França no Vaticano. De uma maneira geral, a filosofia do Jacques Maritain busca enfrentar esses problemas que haviam na época, no começo do século XX na Europa, que era o problema do comunismo e do fascismo. Então ele propõe uma defesa dos direitos da pessoa humana, ou seja, é o nascimento aqui dos direitos humanos, a partir de uma versão particular da teoria da lei natural de Tomás de Aquino, na qual ele busca propor uma versão de humanismo integral na democracia. Para fazer essa apresentação, eu vou usar esse livro que é Os Direitos do Homem e a Lei Natural. Esse livro, a tradução que eu tenho é de 1947 e a segunda edição em português. Vocês vão ver que Jacques Maritain propõe algumas dimensões de direitos humanos, inclusive os direitos humanos da causa operária. Então uma coisa muito específica da época, a partir da divisão do próprio livro do Jacques Maritain. E primeiro eu vou falar sobre a história dos direitos humanos, depois eu vou falar sobre o direito natural, direito das gentes e direito positivo. No terceiro ponto eu vou falar sobre uma lista de direitos fundamentais, ou seja, o Jacques Maritain é um dos filósofos que trata a lei natural dos direitos naturais, propondo uma lista de direitos, coisa que não é muito comum, por exemplo, para mim que estudo John Finnes. Ele sempre fala em lei natural e direitos naturais, mas você não encontra especificamente uma lista de direitos naturais nas obras do professor John Finnes. E finalmente eu vou apresentar algumas críticas. Como eu estudo uma versão do tomismo que parte dos ensinamentos de Germain Grésil, de John Finnes e de Robert P. George, eu tenho algumas críticas, principalmente epistemológicas, em relação à lei natural que eu gostaria de fazer, quanto a essa vertente das teorias da lei natural. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito, teorias da justiça e teorias da lei natural. Sem mais demoras, vamos ver o que Jacques Maritain fala a respeito da história da lei natural, dos direitos naturais e dos direitos humanos. Primeira coisa que a gente deve entender é o contexto histórico em que essa obra foi produzida. Se a gente for pensar, no começo do século XX, havia a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do comunismo e do nazismo, todas essas correntes ideológicas que se apresentavam como um risco para os direitos humanos e para o humanismo. Então havia essa preocupação com os direitos humanos, ou seja, direitos que não estão especificamente positivados na lei de um país, mas que valem para todo ser humano pela simples condição de ser um ser humano. Então, a primeira consideração que o Jacques Maritain faz em relação aos direitos humanos é que eles são descendentes dos direitos naturais. Ele diz que muitos acreditam que os direitos humanos foram inventados pela independência americana ou na Revolução Francesa. Mas ele diz, muito antes da independência americana e da Revolução Francesa, já havia uma preocupação com a lei não escrita. E essa lei não escrita, a lei natural, e os direitos naturais foram eles que antecederam e propuseram esse humanismo, essa filosofia humanista, que desembocou nos direitos humanos. Então Jacques Maritain dá como antecedentes dos direitos humanos a discussão da Antígona de Sófocles, Cícero e os estoicos, os padres da Igreja e São Paulo, Agostinho e Tomás de Aquino e mais recentemente Grotius, Soares e Francisco de Vitória. Jacques Maritain ele vai dizer que o ser humano ele tem uma natureza comum, e é uma natureza que é racional. A partir dessa ideia de natureza humana, ele começa a construir um humanismo e a noção de dignidade da pessoa humana. Então, como a natureza humana ela é comum a todos os seres humanos, os seres humanos são dotados de inteligência e são capazes de compreender os seus fins e os seus bens, é possível reconstruir, a partir da razão humana, preceitos da lei natural que apontam para esses fins. E como existem esses preceitos da lei natural, existem também direitos que são inerentes ao ser humano simplesmente por ele integrar essa espécie que possui essa natureza humana compartilhada. No final do vídeo eu vou falar um pouco sobre a ideia de dignidade da pessoa humana para Maritain. Mas agora o que nos interessa é que, como o ser humano é digno, ele é um sujeito de direitos humanos. Diz Maritain a respeito da história da lei natural. A ideia do direito natural é uma herança do pensamento cristão e do pensamento clássico. Ela não decorre da filosofia do século XVIII,
que mais ou menos a deformou. Procede antes de Grócios e antes dele de Soares e Francisco de Vitória, e mais longe de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho e dos padres da Igreja de São Paulo. E mais ainda de Cícero, dos estoicos, dos grandes moralistas da antiguidade e de seus grandes poetas, de Sófocles em particular. Antígona é a heroína eterna do direito natural, a que os antigos chamavam a lei não escrita, nome, aliás, que melhor lhe convém. Então esses direitos humanos que pertencem ao ser humano, tão somente por ele ser da espécie humana, eles têm essa origem nos direitos naturais e na lei não escrita, na lei natural. E ele vai dizer que essa lei natural, ela é tão real na ordem moral quanto as leis do envelhecimento e do crescimento na biologia. Porém, o que pese a objetividade da lei natural e da dignidade da pessoa humana e dos próprios direitos naturais e dos próprios direitos humanos, muitas pessoas podem se equivocar a respeito do conteúdo desses direitos e do teor da lei natural. Então, existe uma lei natural, contudo, as pessoas muitas vezes a ignoram. Diz Maritain, a lei natural não é uma lei escrita. Os homens conhecem mais ou menos dificilmente, em graus variados, arriscando-se ao erro, como em tudo mais. O único conhecimento prático que todos os homens têm, natural e infalivelmente em comum, é que é necessário fazer o bem e evitar o mal. Então esse é o primeiro preceito da lei natural proposto por Tomás de Aquino. Aliás, eu tenho um vídeo sobre esse primeiro preceito da lei natural aqui no canal. Diz ele: este é o preâmbulo e o princípio da lei natural, não é esta lei propriamente dita. A lei natural é o conjunto das coisas que se devem e que não se devem fazer, dele decorrentes de uma maneira necessária e pelo fato somente de que o homem é homem, abstraindo qualquer outra consideração. Que todos os erros e todas as aberrações sejam possíveis na determinação dessas coisas, isso prova somente que nossa visão é fraca e que nosso julgamento pode ser corrompido por acidentes sem conto. E aí ele dá vários exemplos que na história da humanidade achava-se que era correto o latrocínio, o estupro, o homicídio e tantos outros crimes que são bárbaros, mas que em determinadas épocas antigas achou-se que isso se justificava e que era moralmente aceito. E é importante notar também que, além de falar em lei natural, ele faz essa ligação da lei natural com os direitos naturais, com os direitos humanos, com os direitos fundamentais. Então ele vai dizer que a lei natural prescrevem as coisas que devem ser feitas e não ser feitas, ou seja, as permitidas, determinadas e também as proibidas. Mas ao mesmo tempo é a lei natural que confere aos seres humanos direitos humanos e direitos fundamentais. Diz Maritain, a dignidade seria uma expressão vã se não significasse que, segundo a lei natural, a pessoa humana tem o direito de ser respeitada e é sujeito de direito e possui direitos. Há coisas que pertencem de direito ao homem, simplesmente porque é homem. Ou seja, simplesmente em virtude do ser humano pertencer à espécie humana, há direitos que são atribuíveis ao ser humano e ele está intitulado a reivindicá-los, como por exemplo o direito à vida e outros tantos que eu vou listar aqui no final desse vídeo. Então, passando para o segundo ponto aqui desse vídeo, ele é muito didático no que diz respeito a separar o direito natural do direito das gentes, ou direito dos povos, e os gentium, que muitos estudam em direito internacional, do direito positivo. Então vamos ver o que o Maritain diz a respeito desses conceitos. Então, o direito natural para Maritain diz respeito aos direitos e deveres que decorrem do primeiro princípio, fazer o bem e evitar o mal, de maneira necessária e pelo simples fato de que o homem é homem, fora de qualquer outra consideração. É por isso que os preceitos da lei não escrita são por si mesmos ou da natureza das coisas. Não digo do conhecimento que o homem tem deles, universais e invariáveis. Os direitos naturais que decorrem como uma regra de necessidade da lei natural, ou seja, daquilo que deve ser feito ou deve ser evitado, eles são universais, valem para todos os seres humanos e são invariáveis, ou seja, em todos os tempos são os mesmos. E o Maritain exemplifica os direitos naturais com o direito à existência, à liberdade pessoal e o direito da procura à perfeição da vida moral. Já o direito das gentes, o ius gentium, ou a lei comum da civilização, diz Maritain, aos direitos e deveres que decorrem do primeiro princípio de maneira necessária, desta vez, porém, supostas certas condições de fato, como, por exemplo, o estado de sociedade civil ou as relações entre povos. É, pois, universal, também ele,
ao menos tanto quanto essas condições de fato sejam dados universais da vida civilizada. Então, o ius gentium, ou direito das gentes, ele também é universal, porém ele vale desde que existentes certas condições sociais a fim de que eles possam ser cobrados. São exemplos do direito das gentes para Maritain o direito à propriedade privada, inclusive dos meios de produção, o direito das nações viverem livres do jugo da miséria e da necessidade, e o direito das nações de viverem livres do jugo do medo e do terror. Finalmente, o direito positivo, isto é, aquele direito que é positivado pelo Estado, é o seguinte para Maritain. O direito positivo, ou o conjunto das leis em vigor em uma cidade determinada, diz respeito aos direitos e deveres que decorrem do primeiro princípio, mas de uma maneira contingente, em razão das determinações suscitadas pela razão e pela vontade do homem, ao estabelecer as leis ou dar nascimento aos costumes de uma comunidade particular. Ou seja, o direito positivo é aquela lei que é produzida pelo legislador e os direitos e deveres daí decorrentes. Então, evidentemente, antes do legislador fixar, poderia ser de qualquer forma, mas na medida em que o legislador fixa ou determina, prescreve aquela lei, os direitos e deveres daí decorrentes se tornam justos e devem ser adimplidos. Então, nessa medida da sua justiça, ou seja, é uma justiça que pode variar, por exemplo, aqui no Brasil a gente dirige pela mão direita, na Inglaterra dirigem pela mão esquerda. Então, é necessário que regule o trânsito, por exemplo. Agora, se vai dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda, quem decide é o legislador. Os ingleses decidiram de uma forma, nós brasileiros decidimos de outra. E as duas coisas são justas e na medida que você dirige na contramão, ou seja, deixa de obedecer aquela prescrição do legislador, você está praticando um ato de injustiça, colocando a própria vida e as demais em risco e indo contra a lei natural, não em virtude de que dirigir pela direita é da lei natural, mas em virtude de que, dadas as condições, o trânsito de veículos deve ser regulado e se decidiu que dirigisse pela direita. Os exemplos de direito positivo que Maritain dá são as modalidades de apropriação dos meios de produção, ou seja, é de direito das gentes que a gente possa se apropriar dos meios de produção, mas as modalidades dessa apropriação, qual é a forma que vai ser feita a apropriação dos meios de produção, é de direito positivo, está na liberdade do legislador. Segundo, Maritain dá também como exemplo de direito positivo a questão do sufrágio ou do voto, seguindo uma tradição tomista de que o direito positivo possui uma força coativa, ou seja, ele tem a força mesmo, né, a coerção, a sanção do direito, mas também possui uma força diretiva que é de organizar a sociedade e por isso ele vincula na consciência do ser humano. Da mesma forma, Maritain vai entender que tanto o direito das gentes quanto o direito positivo vigoram perante o ser humano e vinculam moralmente o ser humano na consciência em razão da lei natural e dos direitos naturais. Vou passar já para o ponto 3 desse vídeo, que eu falo a respeito da lei natural e dos direitos humanos em Maritain, e ele vai dizer que o ser humano tem direitos fundamentais enquanto um próprio ser humano, enquanto ser humano. Segundo, ele tem direitos fundamentais enquanto uma pessoa cívica tem direitos fundamentais da pessoa cívica, do cidadão. Terceiro, ele possui direitos fundamentais que são próprios da pessoa operária. É bem interessante notar que nessa época ele ainda não propõe uma lista de direitos para as crianças. Então hoje, como nós temos o Estatuto das Crianças, do Adolescente, e alguns direitos que são específicos das crianças, como por exemplo o direito à educação, o ensino fundamental, o Maritain não propunha ainda uma lista de direitos para as crianças. Contudo, numa nota de rodapé, lá ele já fala dessa possibilidade. Porém, o direito específico dos idosos ou das minorias, que nem no Brasil muitas vezes a gente regula e encara como direito humano, ou como direitos humanos, Maritain sequer vislumbrava essa possibilidade. Vamos ver então quais são os direitos que o Maritain propõe para o ser humano enquanto pessoa humana. Então, são direitos da pessoa humana como tal, direito à existência, direito à liberdade pessoal ou direito de dirigir sua própria vida como senhor de si mesmo e de seus atos, responsável por eles perante Deus e perante as leis da cidade. Direito à busca da perfeição da vida eterna, segundo o caminho que a consciência reconheceu como o que foi traçado por Deus. Direito da Igreja e das outras famílias religiosas ao livre exercício da sua atividade espiritual. Direito de seguir uma vocação religiosa, liberdade das ordens e agrupamentos religiosos, direito de contrair matrimônio segundo sua escolha e de fundar uma família, assegurada ela própria das liberdades que lhes são peculiares.
direito da sociedade familiar ao respeito de sua Constituição, o que é fundado sobre a lei natural, não sobre a lei do Estado, e que compromete fundamentalmente a moralidade do ser humano. Direito à integridade corporal, direito à propriedade, em suma, o direito de cada ser humano ser tratado como uma pessoa, não como uma coisa. A gente vê diversos direitos, né? Primeiro, os direitos básicos de integridade da própria existência. O segundo aspecto aqui é que há uma primeira dimensão que é a de realização ou do desenvolvimento pessoal da própria pessoa, que é a dimensão da felicidade. O Maritain aqui, na Esteia de Tomás de Aquino, propõe essa questão da felicidade terrena, né, que é necessário esses bens que são garantidos aí pelo Estado, ou pelo menos a garantia da não agressão a esses bens, e ao mesmo tempo propõe uma felicidade eterna, uma felicidade transcendental, para a qual ele reserva essa questão da liberdade religiosa, liberdade de crença e da liberdade de associação religiosa em igrejas também. Ele reserva um espaço também aqui para a família como um núcleo privado fundamental, que é protegido pela lei natural e deve ser respeitada pela lei positiva dos Estados. Vamos ver quais são as dimensões dos direitos fundamentais da pessoa cívica, ou do cidadão. Direitos da pessoa cívica: direito de cada cidadão a participar ativamente da vida política e particularmente direito de sufrágio igual para todos. Direito do voto, direito do povo a estabelecer a Constituição do Estado e a decidir por si próprio a sua forma de governo. Direito de associação, limitado somente pelas necessidades juridicamente reconhecidas do bem comum, e particularmente direito de se agrupar em um partido político ou uma escola política. Direito de livre pesquisa e de discussão, liberdade de expressão. Igualdade política e direito igual de cada cidadão à sua segurança e às suas liberdades no Estado. Direito igual de cada qual às garantias de um poder judiciário independente. Igual admissibilidade aos empregos públicos e livre acesso às diversas profissões. Então, me lembra muito as preocupações que John Rawls, depois na sua obra Uma Teoria da Justiça, vai colocar como questões que são atinentes ao princípio da igualdade e da diferença. Maritain, nesse aspecto, ele é precursor da teoria da justiça do John Rawls. Também acho interessante notar que ele não faz distinção entre direitos de homens e de mulheres, né? O que é uma inovação. Se você for pensar, por exemplo, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa do século XVIII, haviam direitos que eram prerrogativas dos homens e não se havia pensado em direitos para as mulheres. Aqui não. Aqui, os direitos cívicos, os direitos de cidadania, por exemplo, o direito de sufrágio, do direito do voto, são estendidos tanto para homens quanto para mulheres. Finalmente, vamos ver o que Maritain propõe como direitos fundamentais da pessoa social ou da pessoa operária. Diz ele: direitos da pessoa social e mais particularmente da pessoa operária. Direito de escolher livremente seu trabalho, direito de se agrupar livremente em uniões profissionais ou sindicatos, direito do trabalhador a ser tratado socialmente como uma pessoa maior, direito dos grupos econômicos, sindicatos e comunidades de trabalho e dos outros agrupamentos sociais à liberdade e à autonomia, direito ao salário justo e, onde o regime do salariado puder ser substituído por um regime societário, direito à copropriedade e à cogestão da empresa e ao título de trabalho. Direito à assistência da comunidade na miséria e no desemprego, na doença e na velhice. Direito a usufruir gratuitamente, segundo as possibilidades da comunidade, os benefícios elementares, materiais e espirituais da civilização. Então, muitos desses direitos que a gente vê aqui, que o Maritain propunha como uma coisa revolucionária, como direitos humanos e direitos fundamentais que deveriam ser garantidos para toda a pessoa que está envolvida nos meios de produção, ali na produção de bens e serviços na comunidade, a gente pode ver que foram incorporados tanto na legislação trabalhista do Brasil, quanto na própria Constituição, inclusive na Constituição de 1988. Por exemplo, assistência social, o título de trabalho que ele chama, aqui a gente pode chamar de carteira de trabalho, a CTPS, né, que é assinada no Brasil, e outros tantos desses direitos. Então, essas três dimensões de direitos fundamentais e de direitos humanos são as que o Maritain propõe. Isto é, os direitos que as pessoas possuem em virtude dessa simplesmente pertencer a essa condição de pessoa, os direitos que as pessoas possuem em razão de pertencerem a uma comunidade cívica, a uma sociedade, e finalmente os direitos que as pessoas possuem enquanto produtores de bens, os direitos sociais e da pessoa operária, como ele diz. Finalmente, eu gostaria de apresentar duas críticas que eu tenho a essa teoria da lei natural e dos direitos naturais sustentada por Jacques Maritain. Especificamente nesse livro em que eu estou fazendo esse vídeo, que é Os Direitos do Homem e a Lei Natural, eu senti que ele titubeia
em relação à terminologia direito, porque em português e também em francês, direito pode dizer respeito tanto à lei, ou ao ordenamento jurídico, quanto aos direitos subjetivos, os direitos que as pessoas possuem. Então muitas vezes é difícil de entender, e eu acredito que ele faz uma confusão de fato, se ele está falando da lei ou do ordenamento jurídico, ou mesmo da lei natural, ou se ele está falando dos direitos naturais, dos direitos humanos, direitos fundamentais, ou mesmo dos direitos que a pessoa tem em função do ordenamento jurídico conferir a ela. Ou seja, em inglês essa distinção é bem clara, né? A gente pode falar em inglês em law, que é o direito, né? O direito que regula uma determinada comunidade, e nos rights, que são os direitos que as pessoas possuem. Como no francês e no português, ou melhor, nos idiomas latinos, essa distinção não é tão marcada, porque a gente chama right de direito, mas também chama law de direito. Então, isso fica um pouco obscurecido. Não me parece que ele tenha clara essa distinção e que muitas vezes na linguagem do livro isso se atrapalha um pouco. Finalmente, eu tenho uma consideração e uma crítica a respeito da epistemologia que o Maritain emprega. Tanto no começo da obra, ele parte direto para uma metafísica ou para uma religiosidade, dizendo que o fundamento específico dos direitos naturais da pessoa humana é, de fato, algo religioso e que até historicamente a gente poderia aceitar que os direitos humanos decorrem dos direitos naturais que são decorrentes dessa noção de dignidade da pessoa humana, ou melhor, daquela tese que é uma tese já do Antigo Testamento, que o homem foi criado à imagem de Deus, a famosa Imago Dei. Logo, o homem tem essa distinção, essa dignidade que os demais animais, as plantas ou as demais coisas que existem aqui na face da Terra não possuem. Apesar do Maritain reconhecer que mesmo uma pessoa que não seja católica, ela consegue aceitar os direitos naturais e aceitar os direitos humanos como algo importante, ele vai dizer que a sacralidade e essa normatividade específica da dignidade da pessoa humana decorre da religiosidade, o que torna um pouco difícil na nossa época, em que mesmo no próprio Brasil as questões religiosas não têm uma unidade de pensamento, quiçá se a gente for falar em nível mundial. Então, uma teoria da lei natural, mesmo que decorre, que nem o professor João Fines, da tradição de Tomás de Aquino, e que entende que a lei natural é racionalidade e que esse espaço da religiosidade é reservado para a lei divina, que aí sim depende de uma revelação, de uma crença em fé, e que busca se esforçar para demonstrar que os direitos humanos, os direitos naturais, não dependem da questão de fé, como diria o professor João Fines num vídeo que eu tenho inclusive aqui no canal. A questão de amar ao próximo como a si mesmo é evidente para qualquer pessoa, independentemente de possuir fé em Deus ou não. Logo, dividir a teoria da lei natural, especificando os campos, inclusive em termos epistemológicos, no que diz respeito à lei eterna, às leis divinas, que sim, foram reveladas no Antigo e no Novo Testamento, a lei natural, que depende só da racionalidade, e a lei humana, que é aquela que é positivada pelo legislador, isso resguarda essa possibilidade de diálogo da tradição da lei natural com outras tradições que não possuem a mesma crença religiosa ou mesmo que duvidam das crenças religiosas. Então é uma vantagem em termos de direitos humanos e filosofia. Por outro lado, a própria noção de dignidade da pessoa humana de Maritain decorre diretamente dessa tradição do Imago Dei. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui, vou pegar a definição de dignidade da pessoa humana de Maritain. Diz ele: asseverar que o homem é uma pessoa quer dizer que no fundo de seu ser ele é um todo mais do que uma parte, e mais independente que servo. É esse mistério de nossa natureza que o pensamento religioso designa, afirmando que a pessoa humana é a imagem de Deus. O valor da pessoa, sua liberdade, seus direitos pertencem à ordem das coisas naturalmente sagradas, marcadas pelo sinete do Pai dos seres e que tem nele o termo de seu movimento. A pessoa tem uma dignidade absoluta, porquanto está em uma relação direta com o absoluto, no qual somente ela pode encontrar sua plena realização. Sua pátria espiritual é todo o universo dos bens que tem um valor absoluto, que refletem de algum modo um absoluto superior ao mundo e que não são atraídos por ele. Você vê que o tempo inteiro ele apela a essa noção de dignidade da pessoa humana, a essa tese do Imago Dei, ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e diz que é daí que decorre esse valor específico do ser humano. Logo, se nós formos falar em direitos humanos ou direitos naturais e buscarmos dialogar com alguém a nível internacional, ou mesmo dentro do Brasil, que não segue uma tradição que aceita a religiosidade cristã, teremos grande dificuldade de demonstrar
a normatividade desse conceito, tanto de dignidade da pessoa humana, quanto dos direitos daí decorrentes. E de novo, essa noção de direitos humanos que ele propõe nessa obra passa a depender, ao longo de toda a obra, dessa metafísica, ou dessa religiosidade, ou dessa noção religiosa. Não é uma questão mais de filosofia, mas sim uma questão de fé. Então diz Maritain lá adiante: em última análise, como toda criatura só age segundo a virtude do seu princípio, que é ato puro, como toda autoridade digna desse nome, isto é, justa, só obriga em consciência segundo a virtude do princípio dos seres, que é a sabedoria pura. Da mesma maneira, todo direito que o homem tem, só o tem em virtude do direito que tem Deus, que é a justiça pura, dever à ordem de ordem, de sua sabedoria nos seres, respeitada, obedecida e amada com toda a inteligência. Ou seja, o que torna os direitos naturais e os direitos humanos dignos de respeito e de valor é terem sido concebidos pela autoridade divina. E isso traz um problema, que nem eu venho falando, não em termos metafísicos. O que o professor John Finnis chama atenção é que existe uma ordem metafísica e uma ordem prática. E a ética, a moralidade, a política e o direito dizem respeito a essa ordem prática. Transpor essa linguagem e essa fundamentação metafísica traz limitações para a teoria do Jacques Maritain, pelo menos essa é a minha opinião. Volta e meia, eu dialogo com alguns colegas e alunos no Instagram, no Facebook ou mesmo no YouTube, que discordam dessa minha posição, que é a posição do professor John Finnis. E esse foi o meu vídeo a respeito da Lei Natural e dos Direitos Naturais em Jacques Maritain. Não esqueça de curti-lo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais. Essa é a melhor forma de apoiar o meu trabalho e ajudar a difundir as teorias da Lei Natural e dos Direitos Naturais. Não esqueça também de conferir aqui na descrição do vídeo, pois eu vou deixar links para materiais escritos, bibliografia e mesmo para outros vídeos em que eu trato de Lei Natural e dos Direitos Naturais. E se você ficou curioso a respeito da tradição da Lei Natural no professor John Finnis, eu lancei essa obra A Justiça e a Lei Natural ano passado. Vou deixar link para aquisição dela aqui na descrição do vídeo e vai ter um desconto especial para você que acompanha o meu trabalho. E você, o que acha? O professor John Finnis ou Jacques Maritain tem razão? A teoria da Lei Natural e dos Direitos Naturais deve partir da metafísica ou deve partir da ordem prática? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Um abração e uma boa semana. Seus vossos, professor Leandro Cordioli.